Olá, meus caros. Vamos conversar sobre um tema que é recorrente aqui. Muita gente nos procura para falar sobre esse assunto, que é a resposta para a seguinte pergunta: quanto é que vale a minha empresa? Eu tenho aqui minha empresa e quero saber qual é o valor dela, seja porque eu quero vender a empresa, ou seja porque de alguma maneira eu quero avaliar o patrimônio que eu construí ao longo dos anos e tal. Então vamos lá, como é que eu faço para determinar qual é o valor da minha empresa? Essa é uma pergunta que não tem uma única resposta, tem várias maneiras de se pensar nessa questão e que não tem, além de não ter uma única resposta, não tem uma resposta que seja exata ou que seja melhor do que as outras. Tudo depende muito do tipo de empresa que você tem, da razão pela qual você está avaliando, tem uma série de aspectos envolvidos que eu vou tentar agora resumir aqui com você, tá bom? Antes da gente falar da empresa, vamos falar de um tema diferente? Então eu vou mudar a pergunta para você entender um aspecto importante nisso. Quanto é que vale o meu carro? Ou quanto é que vale o seu carro? Essa também é uma pergunta que não tem uma resposta muito precisa, né? Você até pode consultar uma tabela, por exemplo, como uma tabela de preços de veículos e ter uma noção. Mas se você for procurar no mercado de verdade, você vai encontrar que tem gente disposta a pagar mais pelo teu carro, assim como tem gente disposta a pagar menos pelo teu carro. Seja em virtude do interesse do comprador ou seja em virtude do momento do mercado, que pode estar mais favorável ou menos favorável para as vendas de veículo. Uma empresa, quando você fala de vender uma empresa, e aí então a pergunta passa a ser: quanto vale a minha empresa para que eu a venda? Essa é uma das perguntas que a gente pode responder. No momento de vender uma empresa, você tem esse aspecto, você tem que analisar o interesse do comprador, o interesse do vendedor, o momento do mercado, então tudo isso afeta na matemática da coisa. Não é, como eu disse, então, um cálculo exato. Mas existem alguns aspectos importantes que você pode levar em conta e que vão te ajudar a determinar o valor da sua empresa. O primeiro deles é o patrimônio líquido da sua empresa. Então, qualquer empresa que vai começar a pensar quanto é que vale a minha empresa, ou quanto é que valem as cotas ou as ações da minha empresa, a recomendação que eu faço, o primeiro passo é dar uma olhada no seu balanço e pega para olhar o patrimônio líquido. Então, você vai fechar um balanço com data de hoje, olha lá o patrimônio líquido da sua empresa. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, a gente até tem outros vídeos aqui na nossa videoteca onde eu explico o patrimônio líquido, mas em resumo, o patrimônio líquido ele é o que sobraria da sua empresa se você encerrasse todas as suas operações hoje. Então, vendi tudo que eu tenho que vender, transformei tudo que a minha empresa tem em dinheiro e com esse dinheiro paguei todas as minhas obrigações. Quanto é que sobrou para mim? Este é o tal do patrimônio líquido, que é uma figura que tem no seu balanço, que você deveria olhar com frequência. Então, lá no seu balanço tem um valor chamado patrimônio líquido. Mas o patrimônio líquido, como eu já disse, ele é um valor se você encerrasse as suas atividades. Então, encerrei as atividades, quanto é que sobrou para mim? Digamos, R$1 milhão. Pronto, esse é o valor do patrimônio líquido da sua empresa. Isso quer dizer que a sua empresa vale R$1 milhão? Não necessariamente, porque você não vai, se você vai vender, por exemplo, a sua empresa, você não vai encerrar as suas atividades. Ele vai continuar operando e vai continuar gerando lucro no futuro. Então tem uma preocupação que eu digo o seguinte: tá bom, R$1 milhão é o que ela vale, é o que ela construiu até hoje. Mas quando eu vendo, eu também vou abrir mão de tudo que ela vai construir nos próximos anos. Eu vou deixar de ganhar aquele dinheiro. Então como é que eu faço para colocar isso na conta? Como é que eu faço para acrescentar esse ingrediente na conta? Existe um outro critério chamado de fluxo de caixa descontado. Eu pessoalmente gosto muito desse critério, que é um critério no qual, com base no movimento que você tem histórico na sua empresa, então você vai olhar para trás e vai ver qual é a lucratividade anual da sua empresa em média, você projeta os próximos anos de lucratividade e você não faz de conta, numa projeção, numa estimativa, você se coloca numa data lá para frente. Por exemplo, você se coloca 5 anos para frente e diz: espera aí, mas com esta lucratividade que a minha empresa vem gerando todos os anos, daqui a 5 anos o meu patrimônio não será mais R$1 milhão. Meu patrimônio será, por exemplo, 4, 5, 10 milhões de reais. Esse fluxo de caixa descontado, ele é claro, tem um aspecto de trazer aquilo para valor presente, por isso que a gente fala que ele é descontado, então a gente tira uma determinada taxa disso para trazê-lo para valor de hoje, porque eu estou me projetando a daqui 5 ou daqui a 10 anos, ou seja lá qual for o prazo que eu julgar interessante. Então eu tenho um processo de trazer aquilo para valor presente, mas ele também sofre um impacto positivo, ele tem esse impacto redutor, mas ele tem um impacto positivo, que é, eu projeto nele o quanto a minha empresa tem de tendência de crescimento. Por exemplo, se a minha empresa vem crescendo 10% ao ano, eu continuo projetando que a cada ano ela vai crescer 10% ao ano. Com toda essa matemática, a contabilidade pode te ajudar muito a fazer essa matemática, você encontra um valor que representa o patrimônio líquido atual da sua empresa e o que ela vai criar de patrimônio nos próximos anos.
Esses dois ingredientes já começam a dar um cenário mais completo para você pensar, por exemplo, no preço de venda da sua empresa. Agora, existe mais ainda ingredientes que você deve levar em conta. Por exemplo, você precisa levar em conta as possibilidades de valorização da marca da sua empresa. O quanto essa marca pode ou não crescer em termos de reconhecimento do mercado, ou quanto ela já é grande ou não em termos de reconhecimento de mercado. Você pode também levar em consideração o quanto você é ou não um competidor importante nesse mercado. A gente chama isso de market share, né? Que fatia do mercado você tem e quanto é que vale essa fatia do mercado. Então tem uma série de outros aspectos que vão, vou dizer assim, aquecer os números que vêm do patrimônio líquido e do fluxo de caixa descontado para que você tenha um número que possa determinar o quanto vale a sua empresa. Agora, se você não quer vender a empresa, se você quer pensar em quanto vale a sua empresa só para analisar se ela tem se valorizado ou não ao longo dos anos, eu recomendo que você só olhe o patrimônio líquido do seu balanço. Então, você vai criando o hábito de periodicamente, melhor seria todo mês, que você vá lá no seu balanço e olhe o que tem de patrimônio líquido. Em teoria, se a sua empresa está saudável, de um mês para o outro, o patrimônio líquido dela deve crescer, ela deve aumentar. E na medida em que o patrimônio líquido vai aumentando, você tem a indicação de que a sua empresa está indo bem. Esse conceito todo, para quem é empresário, para quem não é contador, pode ser complicado, e aí eu quero dizer para você que é cliente da Sevilha, se você tiver dificuldade na compreensão ou no manuseio desses números todos, não sofre aí não, tá bom? Liga pra gente e a gente te ajuda nisso. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.